Oi, amados! Bom dia, queridos preciosos, tudo bem? Voltei. Queridos, hoje, dia 22 de outubro de 2025, esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Agora vai! Salomé, Marília, Rosângela, Márcia, Paulo. Bom dia, queridos. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz, muita paz, que aliás é o tema da nossa live hoje, de alegria, de amor. Que seja uma quarta-feira, queridos, onde a gente vai buscar mais o nosso Deus, vai orar mais, onde Deus vai sondar o nosso coração e ver a nossa busca por Ele, e ver a nossa intenção de buscar a Deus com todo o nosso coração e colocar o Senhor à frente de todas as coisas que fazemos e colocar o Senhor no centro de tudo aquilo que fazemos, que planejamos, que estamos orando, que estamos clamando ao Senhor, né, queridos? E hoje não deixem de ler o capítulo 22 de Provérbios, tá bom? Amados, hoje, como eu falei agora há pouco, nós vamos falar sobre 2 versículos. A gente tem muitos versículos que falam sobre paz, mas hoje nós vamos falar sobre 2 passagens, 2 versículos para nós nos conectarmos e nos lembrarmos, queridos, das promessas do Senhor. E promessas essas que também incluem paz, uma paz permanente, queridos. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Joel, Alencar, Alê, Luzinete. Bom dia, queridos. Demorei um pouquinho para entrar na live, mas consegui conectar. Entrei, aí caiu, aí ajeitei, consegui entrar de novo, graças ao nosso bom Deus, né, queridos? Vamos fazer a nossa oração, vamos falar com o nosso Deus. Acalme o seu coração, aquiete a sua mente, queridos. Nada saiu do controle do Senhor. Deus é soberano sobre todas as coisas. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando agora. Queremos, Senhor, em nome de Jesus, entregar esse dia em suas mãos e agradecer porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Obrigada pelo teu favor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que nos seguem incansavelmente. Pai, nós agradecemos pela paz que excede todo entendimento. Agradecemos, Pai, pela alegria que vem do Senhor, que nada, nenhuma circunstância é capaz de tirar essa alegria de nós. Agradecemos, Pai, pela sua palavra que nos dá vida, nos dá força, nos dá ânimo, nos aconselha, nos dá alegria, Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque a sua palavra é vida para quem encontra e saúde para todo o nosso ser. Obrigada, Pai, por esse dia precioso, Pai, que nós já declaramos por fé que será, assim, a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Que será um dia de paz, de alegria, de amor. Nós declaramos coisas boas, Pai, acontecendo, notícias boas chegando para nós nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos para aqueles que estão cansados, se sentindo fracos, se sentindo tristes. Senhor, nós pedimos e clamamos, Pai, para que o Senhor passe um bálsamo de alegria no coração das pessoas que assim estão. Levante, Senhor, do pó necessitado. Sopre novo ânimo, Pai, nas pessoas que assim estão. Levanta, Senhor, o necessitado, Pai, aqueles que estão prostrados, que falam, não quero levantar, não quero sair daqui, não quero sair da cama. Senhor, sabemos que isso não vem do Senhor. Sabemos que precisamos de equilíbrio para tudo na vida. E sabemos, Senhor, que o Senhor nos chama, Pai, para a hora do descanso, é hora do descanso. Para a hora de entrarmos em ação, é hora de entrarmos em ação. Então, Senhor, nós clamamos para aqueles, Pai, que estão se sentindo assim, sem ânimo, sem vigor. Pedimos, Pai, para que a sua palavra venha sobre eles, Senhor, e que eles tenham um ânimo revigorado. Assim como a sua palavra nos diz, Senhor, que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que estão se sentindo desse jeito, Senhor, que eles recebam a sua palavra no coração, em cada célula do corpo deles, eles se levantem, Pai, para fazer aquilo que precisa ser feito. Oramos também, Pai, para aqueles que estão tristes, abatidos, desesperados, que estão agoniados, que estão com muita ansiedade.
Senhor, pedimos para que o Senhor arranque, Pai, de dentro deles, Senhor, cada sentimento desses que não vem do Senhor, Pai. E que o pranto seja transformado em dança, a veste de lamento em veste de alegria, Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque sabemos que nada é impossível para o Senhor. Nada fugiu do seu controle. Ajude-nos, Pai, a mantermos a nossa mente focada no Senhor. As nossas ações, as nossas atitudes focadas no Senhor, Pai. Perdoe-nos, Pai, pelas vezes que nós erramos, nós falhamos, que nós tropeçamos e caímos, Senhor. E ajude-nos, Pai, a nos levantarmos, Senhor, para a honra e glória do Senhor e fazermos aquilo que precisa ser feito, Pai. Obrigada por nos ensinar tanto todos os dias. Obrigada por esse dia, por essa página em branco, por essa oportunidade maravilhosa, Pai, que nós temos de fazer aquilo que é justo e correto aos seus olhos. Perdoarmos quem precisamos perdoar. Amar quem precisamos amar, Senhor. Obrigada por esse dia, por essa oportunidade, Senhor. Ajude-nos a preenchermos essa página em branco, Pai, de uma maneira que agrade e alegre seu coração, com arrependimento, com perdão, com amor, com oração e colocando, Pai, o Senhor em primeiríssimo lugar no nosso coração e na nossa vida. Pai, nós reafirmamos nesse dia que sem Ti nós não somos nada. Reafirmamos nesse dia a nossa total e completa dependência do Senhor. E nesse dia nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo no nosso coração, na nossa vida, no nosso lar, em absolutamente tudo que vamos fazer. O seu amor vale mais do que a vida. E nós agradecemos, Pai, porque o Senhor não apenas nos ouve, mas o Senhor quer nos ouvir. Obrigada por nos convidar a ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, Pai. É uma honra para nós, Pai. Obrigada pelo seu amor. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, bom dia Ana, querida, Vânia, Rogério. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia, queridos. Nessa maravilhosa quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Paula, pelo amor de Deus, de onde você está tirando isso que hoje é um dia maravilhoso? Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe as minhas lutas, você não sabe as minhas batalhas, você não sabe os obstáculos. Queridos, todos nós passamos por obstáculos, todos nós passamos por situações desafiadoras. Mas nós passamos por elas, queridos. Nós não fazemos do desafio um lugar de morada. Nós não construímos ali uma casa, queridos, porque nós sabemos que não há uma única batalha perdida para Deus. Vejam essas dificuldades, esses problemas, esses obstáculos como uma oportunidade maravilhosa de crescimento, como uma oportunidade maravilhosa de você ficar ainda mais perto do Senhor, como uma oportunidade, como uma grande bênção, queridos, que vai vir logo depois desse obstáculo, desse desafio, dessa circunstância. Porque nós vamos amadurecendo com essas situações, queridos. Nós vamos sendo moldados, lapidados, triturados, esmagados muitas vezes, queridos, para que saia o melhor de nós. Todas as vezes que nós somos espremidos, pode ter certeza, queridos, que vai sair o melhor de nós. A ponto da gente olhar e falar, meu Deus do céu, eu nem sabia que eu tinha tanta força dentro de mim. Meu Deus do céu, eu não sabia que eu tinha tanta capacidade de perdoar assim aquelas pessoas. Meu Deus do céu, eu não sabia, Senhor, que dentro de mim tinha tanto amor para derramar sobre a vida das outras pessoas. É claro que nós sabemos, queridos, que Deus habita em nós e que nós somos ilimitados em todas as coisas com o Senhor. Mas nós somos seres humanos, queridos, e quando nós passamos por desafios, a gente começa a pensar em muitas coisas. Mas veja como uma ótima oportunidade. Você fala, Senhor, eu sei que eu vou aprender algo com isso. E o melhor de mim vai ser extraído dessa situação. E assim pode ver, queridos, todos os desafios que você passou na sua vida. Como te fortaleceram, te blindaram, te amadureceram, te guardaram, te fizeram preparados para uma próxima estação, te prepararam para que você fosse para uma próxima fase na sua vida.
Então, sim, essa é uma quarta-feira maravilhosa, queridos, porque nós temos Deus com a gente o tempo inteiro. E essa é a melhor notícia que nós podemos ter, queridos. Não há alegria maior do que saber que o Senhor está conosco a todo momento, a todo instante. Só que quando a gente tira os olhos de Jesus, quando a gente tira os olhos do Senhor, dessa verdade maravilhosa, do Senhor que está sempre conosco, a nossa paz começa a diminuir, que é o tema da live hoje. Paz. A nossa alegria, aquela alegria diária, começa a já não ter tanta alegria mais. Aquela certeza, aquela fé. Quando você vê, você já está começando a se preocupar demais com muitas coisas. Por quê, queridos? Isso é o maior sinal de que nós estamos nos desconectando do Senhor. Pode ver. Todas as vezes que você começa a ficar aflito, desesperado, aflita, desesperado, angustiado, ansioso, ansiosa com alguma coisa, e você só pensa naquilo dia e noite e dia, é a maior comprovação na nossa vida de que nós já não estamos mais orando da mesma forma. Nós não estamos mais ouvindo a palavra do Senhor da mesma forma. Nós não estamos mais lendo a palavra do Senhor da mesma forma como estávamos fazendo. Que quanto mais perto do Senhor, da palavra dele, da oração, mais fortes, blindados, guardados, inclusive a nossa mente é guardada, blindada em Cristo Jesus. Mas se a gente tira os olhos do Senhor, se a gente tira os olhos de Deus, escolhe olhar para o problema, escolhe olhar para as circunstâncias e achar que aquilo ali é maior do que Deus na nossa vida, não é. Mas nós podemos e precisamos vigiar, queridos, para que a gente não faça do problema, da situação, algo maior do que Deus na nossa vida. E como que eu sei que eu estou fazendo isso maior do que Deus na minha vida? Quando eu penso nisso muito mais do que no Senhor. Quando eu acho que essa situação vai me derrubar, vai acabar comigo, que não tem mais jeito, não tem luz no fim do túnel. Eu estou dizendo que essa situação tem mais poder que Deus. Queridos, Deus pode todas as coisas. Nenhum dos planos do Senhor pode se frustrar. Então se alegre na certeza, queridos, de que o maior habita em você, habita em mim, o maior habita em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós nos levantamos sobre a palavra do Senhor, queridos. A gente não fica ali vendo a situação, o desafio. A gente se levanta sobre a palavra do Senhor e vai para cima com o Senhor. Porque nós, com Jesus, somos maioria, não importa. A Bíblia em vários momentos nos mostra, queridos, homens do Senhor cercados. Situações que pareciam não ter saída, situações que pareciam não ter fim. E o Senhor abriu um caminho onde parecia não haver um caminho, queridos. Então se alegre na certeza de que Deus está com você. Nada é impossível para o Senhor. E observe para ver se nesse momento da sua vida, se hoje você começou a ficar ranzinza, azedo, azeda, a ponto de, não quero falar com aquela pessoa, não quero falar com aquela outra, tudo é ruim, tudo reclama. E você, de repente, já começa a falar esse desafio, esse problema e tal. Para um pouquinho e vê como está a sua vida de oração. Como está a sua vida de comunhão com o Senhor. Como está a sua vida de ouvir a palavra de Deus, de meditar nas Sagradas Escrituras. Você vai ver, você fala, não, realmente, eu já não estou pegando firme da mesma forma, eu já não estou orando mais da mesma maneira, então deixa eu voltar para esse lugar, que eu olho para o Senhor em primeiro lugar, e que eu oro, ouço mais, eu fico encharcada da palavra de Deus, e desafio nenhum vai ser maior do que o meu Senhor, porque Deus é maior sobre todas as coisas. Aquilo que a gente, de repente, está olhando de baixo para cima, falando, meu Deus, olha o tamanho desse problema, Senhor. Olha o tamanho dessa montanha, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para escalar essa montanha? O nosso Deus, o Deus que habita em nós, ele está olhando de cima para baixo, falando e vendo como um grãozinho de areia. Então, meu filho, minha filha, por que você está perturbado com isso? Por que você está incomodado com isso? Não há nada que seja impossível para mim. Então, onde você está depositando a sua fé, queridos? No problema, ou em Deus, ou no Senhor? Reflita um pouquinho sobre essa palavra e nós vamos ver esses versículos hoje para trazer, queridos, de volta a nossa mente para esse local de paz, que é onde o Senhor Jesus nos convida a vivermos todos os dias, na paz dele, que ele já nos deu. Então vamos lá, 1 João, capítulo 14, versículo 27. Jesus está dizendo aqui:
Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Queridos, amados preciosos, esse é um versículo que eu tenho guardado na minha mente, no meu coração. A gente tem aqueles versículos SOS, né? Quando alguma coisa acontece, você já fecha os olhos e já declara aquele versículo, aquela palavra. Esse, com certeza, é um desses. E a gente vê, queridos, que a paz de Jesus é uma paz que excede todo entendimento, que nada nem ninguém é capaz de roubar essa paz de nós, a não ser que a gente dê o poder para essa pessoa fazer isso. E isso está nas nossas mãos. Então a gente escolhe todos os dias caminhar sobre o que Jesus está dizendo, receber a palavra do Senhor Jesus no coração e entender que ela é pra gente, ela é pra você, ela é pra mim, e caminhar sobre essa palavra, ou pegar essa paz que Jesus já te deu e falar para outra pessoa: toma porque realmente você chega perto de mim e rouba a minha paz. Não, essa situação aqui está roubando a minha paz. Queridos, nada pode roubar a sua paz, a não ser que você deixe. E você deixa como? Exatamente da forma como eu falei agora há pouco. Se desconectando do Senhor. Todas as vezes que você não ora mais, não busca mais, não ouve mais a palavra, não medita na palavra do Senhor, você vai se desconectando da nossa fonte de todas as coisas. Então vamos lá. Mais uma vez eu vou dizer lentamente esse versículo. João, capítulo 14, versículo 27. O nosso Senhor Jesus está dizendo aqui: deixo-lhes a paz. A minha paz dou a vocês. Queridos, Jesus já nos deu a paz. Ele já nos deixou a paz dele. Veja, não a dou como o mundo a dá. O que Jesus está dizendo aqui pra gente é que existe um tipo de paz que é encontrado no mundo. E normalmente esse tipo de paz encontrado no mundo é uma paz temporária. É uma paz porque algo aconteceu, porque você está se apoiando em alguma coisa e não no Senhor. Porque você olha, parece muito bom. Umas coisas que parecem muito boas nem sempre são boas. Então você precisa investigar ali para ver todas as nuances, todas as consequências daquele passo que você pretende dar. Não a dou como o mundo a dá. Ou seja, Jesus está dizendo, existe um tipo de paz no mundo, mas a paz dele é diferente. E é essa paz, queridos, que a gente tem que buscar todos os dias da nossa vida, porque ela já é nossa. Então, quando a gente entende que a paz do Senhor Jesus já é nossa por direito, porque Ele já nos deu essa paz, a gente acessa essa paz como? Pela fé. Através da nossa fé em Jesus, através da nossa fé na palavra dEle, e que Ele diz que Ele já deixou a paz, que a paz dele é nossa, é diferente do mundo, e você simplesmente recebe essa verdade, essa palavra no seu coração, você caminha sobre essa paz. E quando você detectar que tem alguma coisa tentando roubar essa paz de você, você já rapidamente volta para a palavra do Senhor e fala: não, nada nem ninguém é capaz de roubar a paz, que é minha, a paz de Jesus, que excede qualquer circunstância. E ele continua dizendo aqui: não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. 366 vezes na Bíblia nós somos lembrados, queridos, para não termos medo. O medo nos paralisa, o medo causa alucinação dentro da nossa mente, porque não está acontecendo, mas a gente distorce tudo na nossa mente, porque está com medo, está apavorado com alguma situação, com alguma coisa, então a gente começa a pensar coisas que não existem em nenhum outro lugar, a não ser na nossa mente. E isso pode distorcer certas coisas, a gente pode começar a pensar coisas completamente diferentes do que na verdade elas são, porque estamos com medo, queridos. Então nós precisamos rapidamente detectar quando isso estiver acontecendo, queridos. Porque nós somos seres humanos, vão ter situações que sim vão nos causar medo, mas o que Jesus está dizendo aqui pra gente não é pra gente viver com medo. Detectou. Ai, tô sentindo medo. Ora, entrega isso nas mãos do Senhor. Estou com medo, estou apavorada, seja lá o que for. Chame o Senhor para essa situação. Entregue Jesus, queridos. A Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado.
Então entregue essa causa nas mãos de Jesus, nas mãos do nosso Senhor Jesus. E lembre-se que uma das faces do amor de Deus, ela é a justiça. Então se alegre na certeza de que Deus está com você. O maior habita em você. E Deus tem planos bons para a sua vida, queridos. E Deus não quer ver, Ele não nos deu vida para que a gente fique apavorado, com medo, assustado, ansioso, vivendo nesse lugar de desespero de noite e dia. Isso não vem do Senhor. E se não vem do Senhor, se não vem de Deus, por que é que nós vamos ficar ali, nesse lugar? Não faz sentido nenhum. O que faz sentido é a gente ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus como essa verdade absoluta e caminhar pela fé sobre ela. Então, eu vou ler mais uma vez esse versículo, receba ele no seu coração. Anote, queridos, escreva esse versículo. E todas as vezes que seu coração fica perturbado com alguma coisa, que você começar a ter medo de alguma coisa, todas as vezes que você achar que alguém está roubando a sua paz, que alguma situação está roubando a sua paz, de repente uma situação que você mesmo se enfiou nela, alguma coisa aconteceu, você foi ali naquele modo automático, tomando decisão na ânsia de você resolver aquilo que começou com um pequeno passo, você na ânsia de tentar resolver aquilo e não parar para tudo, orou, entregou nas mãos do Senhor, não. Você fez uma coisa e tentou resolver. E no que você tentou resolver, aquilo ali foi piorando, foi virando uma bola de neve. Você fala, meu Deus, e agora? E agora? Quando eu vim parar aqui. Queridos, entregue tudo nas mãos do Senhor. Ore, se arrependa, deixe para trás o que precisa ser deixado para trás. Avança para as coisas que estão adiante, queridos. Permita que Deus faça uma mudança, uma transformação no seu coração. Nós precisamos abrir espaço para que Deus faça em nós o que Ele quer fazer em nós, a transformação que Ele quer fazer em nós. E ainda que a situação hoje você pode olhar e falar, acabou, não tem mais jeito, minha vida acabou. Queridos, não duvide do poder de Deus. Não duvide daquilo que Deus pode fazer quando a gente olha e fala, acabou, não tem mais nada. Que o Senhor pega isso, que é aquilo que chamamos de nada, e Ele faz tudo. Ele pega o pó, e Ele faz uma linda obra de arte. Contanto que Ele veja no nosso coração esse real arrependimento, essa real vontade de mudar, essa real vontade de falar, Senhor, como que eu vim parar aqui, tão longe da sua paz? Eu estava lá caminhando, cheio de paz, cheio de alegria do Senhor. E aí me envolvi com essa situação, me envolvi com essas pessoas, me envolvi seja lá com o que for. E quando eu vi, eu já estava ali naquele buraco, naquele fundo do poço. Queridos, não há fundo do poço tão fundo que Jesus não possa nos tirar de lá. Então se alegre na certeza de que Jesus não apenas te vê, mas Ele sabe exatamente onde você está. E ainda assim, com esse pacote de erros, Jesus nos olha com amor, porque todos nós erramos, queridos. Jesus nos olha com amor. Jesus estende a mão para a gente, nos tira desse poço de lama, de destruição, nos limpa, nos firma sobre a rocha, que é Ele mesmo, e nos dá um novo começo, uma nova alegria, novas oportunidades. Então não negligencie, queridos, o seu tempo com o Senhor, não negligencie o seu tempo com Deus. Não permita que nada roube essa sua paz, queridos, que vem de Jesus. Mas se alegre todos os dias na certeza de que se Ele está com você, você não precisa de mais nada, porque o amor de Deus é o que temos de mais precioso. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, queridos. Então caminhe sobre essa palavra. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então se alegre nas maravilhas do Senhor, queridos, na palavra que Deus está dizendo. Se for para se apegar a alguma coisa, que seja em Jesus, no nosso Senhor Jesus e na sua palavra verdadeira. Então vamos lá agora, queridos. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Há um lugar, queridos, onde a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai ser guardado no nosso coração e a nossa mente, que é em Cristo Jesus. Então, queridos, todas as vezes que você, mais uma vez eu vou dizer, começar a ficar incomodado, perturbado, achar que o problema é maior do que você, problema maior do que o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus que está aí com você e está comigo também, você rapidamente volta a ouvir a palavra do Senhor. Volte a ter comunhão com Ele. Ai, Paula, mas o problema está tão difícil, minha mente está tão perturbada. Aquiete, queridos, aquiete a sua alma, aquiete a sua mente, aquiete o seu coração. Se desconecte um pouco disso que está roubando a sua paz. Tira uns momentos, umas horas, queridos, no seu dia. Silencie tudo e ouça louvores, ore, se conecte com Deus e não permita que isso roube a sua paz, porque nada é impossível para Deus, queridos. Não há nada que Deus não possa fazer. Então não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O que você está aí andando ansioso, ansiosa? O que está roubando a sua paz? Nada pode roubar a sua paz, queridos. Não permita que isso aconteça. Então faça as suas orações, suas súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Ou seja, não adianta a gente tentar entender essa paz de Deus. Está no desafio, está na prova, está passando por uma situação desafiadora, mas você está em paz. Você está em paz, você está em plena paz. Porque você sabe que nada, nem ninguém é maior do que o nosso Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Os caminhos do Senhor, eles são insondáveis, queridos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então existe um lugar de paz. Existe um lugar onde nosso coração e a nossa mente são guardados, que é em Jesus, em Cristo Jesus, nosso maravilhoso, nosso doce amor amado, Senhor Jesus. Então, queridos, não se desconecte da palavra de Deus, não se desconecte de Deus. Todas as vezes que você perceber que você está indo por um caminho muito fora da paz do Senhor, rapidamente, queridos, ajuste, ajeite. E sim, declare que essa será uma quarta-feira maravilhosa, que esse será um dia onde grandes coisas, coisas boas vai acontecer na sua vida. Fique pertinho do Senhor, porque o Senhor está pertinho de você. Nós muitas vezes, especialmente quando nós estamos nesse modo automático, a gente acha que o Senhor está em qualquer outro lugar, mas o Senhor está exatamente aí, pertinho. Nós é que vamos nos desconectando dele. Nós é que vamos soltando a mão dele. Nós é que vamos nos afastando. Mas ele nunca se afasta da gente. Ele nunca vai a lugar nenhum. Ele não nos deixa. Ele não nos abandona. E o Senhor nunca solta a nossa mão, queridos. Nós é que vamos soltando a mão dele. Então não permita que isso aconteça. Se você hoje está vendo que a sua mão está escorregando das mãos do Senhor, rapidamente fala: Senhor, está aqui. Eu estou aqui de novo eu estou aqui, Senhor, me agarrando na sua mão. Não vá a lugar nenhum. Fala: Senhor Jesus, nunca solte a minha mão. Senhor Jesus, nunca vá a lugar nenhum. E eu também não vou soltar a sua mão. Eu também não vou ler nenhum outro lugar. Porque não tem nenhum outro lugar no planeta que eu gostaria de estar mais do que aqui agora com o Senhor. Declare seu amor para Jesus, queridos. Fale coisas boas para Ele. Elogie, agradeça. Louve ao Senhor. Louvar ao Senhor. Elogiar ao Senhor, queridos. Fale o que Ele significa para você. O que Ele representa na sua vida. Declare o seu amor por Jesus, queridos. Converse com Ele, tá bom? Um beijo, queridos. Essa foi a nossa palavra do dia. Será a nossa palavra do dia. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que a paz do Senhor habite na sua mente, habite no seu coração, habite em cada célula do seu corpo. Queridos, declare vida. Declare a palavra de Deus sobre toda e qualquer circunstância, tá bom? Nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Que as bênçãos e o favor do Senhor
estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, queridos. Um beijo, obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora ao vivo no Instagram, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Um beijo também no coração de vocês, queridos, e que a paz de Deus esteja sempre com você, em nome de Jesus. Rubi, precioso do Senhor Jesus, Rosângela, Cris, Nádia, Márcia, Angélica, a mim, minha querida, obrigada. Obrigada, receba com alegria e gratidão em nome de Jesus, Joelma. Amém, Joelma querida, Dani, amém, minha querida, graças a Deus. Adriana, Ayla, Jorge, bom dia, queridos Ana, Luciene, Sérgio, Anderlânia, Thaísa, Paula, amém, querido, Jussara, Maristela, Isabelle, outra Ana, Eli, Alexandre, Ale, Nádia, Rafael, Doutor Carlos, Leandro, Patrick, Evaldo, Vânia, André, Diogo, Rubi, precioso do Senhor Jesus, bom dia também, Michel, Salve Snickers, Ali, Luzinete, Alencar, Salomé, Marília, Márcia, um beijo para todos, queridos, Rosângela, um beijo mais uma vez, Deus te abençoe. E nos vemos, queridos, amanhã, em nome de Jesus.